Bom, o nosso tema aqui, né, a busca do nosso grupo é a busca com custo uniforme. Ah, Temos aqui o caminho ótimo. O que seria o caminho ótimo? O caminho ótimo é aquele que tem o menor custo ou a menor distância entre o nó inicial e até o nó objetivo, né? Ou seja, ele é o melhor caminho que pode ser encontrado na nossa busca. Existem diversos métodos que identificam o caminho ótimo em uma árvore de busca, né? Temos um método mais simples, que seria o procedimento do Museu Britânico, né? Mas aqui temos outras técnicas bastante interessantes também. Há também essas outras técnicas que elas encontram um melhor e mais rápido caminho, que são elas o asterisco, a busca gulosa e a busca do nosso tema, que é a busca de custo uniforme. O algoritmo de A asterisco, ele utiliza a seguinte função para avaliar os nós. F é igual a G mais H. G seria o custo que leva ao nó atual, e o H, a distância entre o nó até o estado objetivo, que é uma heurística que prevê a distância, né? Então, a nossa função faz a avaliação, né, do caminho a partir da soma de G e H. E se o H tiver sempre valores corretos, o caminho encontrado sempre será o mais curto de A e ele será o caminho ótimo. A busca com custo uniforme funciona da seguinte forma: ela é a variação da busca pelo primeiro melhor. Usa a função gn assim como o asterisco, porém ela zera o valor de h. Toda vez que ela olha um nó, toda vez que ela vai para o próximo nó, ela zera o h. Então ela vai para o começo, para a partida, e olha novamente qual que é o menor caminho dentre os nós que foram analisados. Se para cada nó m que tem um sucessor n for verdade que gm é menor que gn, então a busca é ótima. A busca de custo uniforme frequentemente explora grandes subárvores, com pequenos passos, antes de explorar caminhos com grandes passos e talvez mais úteis, que significa que como ela toda vez zera o h, ela vai analisando muitas subárvores, muitas vezes. Ela não faz um passo grande de uma vez para poder chegar no objetivo. A busca com custo uniforme, ela sempre vai tentar encontrar o caminho mais curto ou de menor valor, certo? Mas ela sempre vai continuar comparando com os outros caminhos para ter certeza que aquele outro caminho é ou não o valor, o caminho de menor valor ou o caminho mais curto, né? E aqui temos o seguinte exemplo. Nesse exemplo, queremos sair de S e ir para G. Então, aqui ele já começa a comparação pegando os primeiros caminhos, né? Tendo uma simples comparação, ele consegue perceber que a distância de S até A é a menor dentre as três, né? E como aqui também não temos outros caminhos partindo de A, ele já vai direto para o destino objetivo G. E ele faz a soma dessas distâncias, totalizando 11. E aqui vamos para mais uma comparação. Ele tem o valor de 11, mas ele continua comparando com as outras demais, com os outros demais caminhos. E aqui ele consegue perceber que tem um valor que é menor ainda, que é o SB, que tem o valor de 5, né? A distância de 5. A distância de SC é maior, então daqui ele já não leva mais essa distância em consideração. Ele vai levar em consideração apenas o caminho de SB. E também, como de SB não temos outros caminhos que levam até G ou até outros pontos, ele também faz a ligação direta aqui e vai de B para G. As duas distâncias são igual a 5, então ele soma tendo o resultado de 10. E mais uma vez ele vai fazer a comparação para ver se o valor encontrado é o menor valor para a distância. E nesse caso, sim, o valor do caminho de SBG é o caminho final de custo menor dentre a saída de S até G, já que o outro caminho de SAG tem 11 e o caminho de SC já tem 15. Então, daqui ele já finaliza a sua busca, sabendo que a distância mais rápida até o objetivo, de S até G, é S, B e G. O algoritmo Dijkstra, concebido pelo cientista da computação holandês Edgar Dijkstra,
em 1956 e foi publicado em 1959. Ele soluciona o problema do caminho mais curto em um curto grafo dirigido e não dirigido com arestas de peso não negativo, o que é um problema, porque toda vez que tiver um peso negativo, ele não vai conseguir fazer em tempo computacional, onde m é o número de arestas e n é o número de vértices. O algoritmo que serve para resolver o mesmo problema em um grafo com pesos negativos é o algoritmo de Bellman-Ford, que possui maior tempo de execução que o Dijkstra. O algoritmo considera um conjunto S de menores caminhos iniciado com um vértice inicial I. A cada passo do algoritmo, busca-se nas adjacências dos vértices pertencentes a S aquele vértice com menor distância relativa a I e adiciona ele ao S. E então repetindo os passos até que todos os vértices alcançáveis por I estejam em S. Arestas que ligam vértices já pertencentes a S são desconsiderados. O problema do algoritmo de Dijkstra. Ele não consegue encontrar o menor caminho em um grafo com pesos negativos. Para esse propósito, pode-se usar o algoritmo de Floyd-Marshall, que consegue descobrir a menor distância entre todos os pares de vértices de qualquer grafo, sem ciclos com peso negativo em uma complexidade de tempo. Se o problema não exigir o cálculo da distância entre todos os pares de vértices, pode-se aplicar o algoritmo de Bellman-Ford. Em uma árvore, é possível encontrar a distância entre o vértice inicial e todos os outros vértices em tempo, utilizando busca em profundidade. Em um grafo, cujas arestas têm todas o mesmo peso, pode-se encontrar a distância entre um vértice inicial e todos os outros vértices, para um grafo qualquer, utilizando busca em largura. O processo utilizado em algoritmo de Dijkstra é bastante similar ao processo usado no algoritmo de Prim. O propósito desse último, entretanto, é encontrar a árvore geradora mínima, que conecta todos os nós de um grafo.